Fala galera do Comé, meu nome é Felipe Greco e hoje eu vou estar aqui falando sobre as minhas expectativas para um novo live action de anime que a Netflix está produzindo, Yu Yu Hakusho. Temos trailer? Não temos trailer. Temos algumas imagens de bastidores? Também não temos imagens de bastidores. O que a Netflix fez foi apenas liberar a data de lançamento. Nós já temos a data de lançamento, mas não temos ainda trailer. Estranho, né? Vamos comentar isso aqui no seu Redação Comé. Antes eu gostaria de dar uma contextualizada para vocês, para a galera que não conhece Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é um mangá de grande sucesso criado ali no comecinho dos anos 90 pelo Yoshihiro Togashi. Togashi que ficaria super famoso anos depois por também criar outro grande sucesso que é Hunter x Hunter, que na minha opinião é um dos melhores shonen já criados na face da Terra. Mas vamos focar aqui no Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho, lançado na revista Shonen Jump no começo dos anos 90, foi um sucesso de vendas junto com outros dois mangás que também saíam na revista, que eram simplesmente Dragon Ball e Slamdunk. Slamdunk é um mangá de basquete muito legal, eu aconselho vocês a correr atrás depois. Então, junto com esses dois títulos, formavam a tríade de ouro dos anos 90, que dominava as vendas de mangás no Japão. E não demorou muito para um estúdio abrir os olhos e querer comprar os direitos de Yu Yu Hakusho para animação. E isso rolou ali em 94, 95. O estúdio Pierrot comprou os direitos ali para animar Yu Yu Hakusho. E assim nós tínhamos no mundo o mangá e o anime de Yu Yu Hakusho sendo lançado. Beleza. Estúdio esse, inclusive, que lançou um anime anos depois aí chamado Naruto, não sei se vocês conhecem. Com todo esse sucesso de Yu Yu Hakusho no Japão, não demorou para despertar o interesse aqui do Brasil em trazer o anime, né? Trazer a obra aqui para as terras tupiniquins. E não demorou muito. Foi no final dos anos 90 que Yu Yu Hakusho estava estreando na extinta TV Manchete, fazendo com que a cabeça dos fãs de anime daquela época explodissem, porque era realmente um anime diferente de tudo que estava passando naquela época, né? Pra você ter uma ideia, o Yu Yu Hakusho ele veio numa leva de animes, veio na leva de Cavaleiro Zodíaco, né? Que era um grande sucesso aqui no Brasil. E aí a TV Manchete começou a apostar muito em animes. Então veio Yu Yu Hakusho, veio também Shurato, veio Samurai Warriors, veio vários animes ali daquela época para passar na TV Manchete. Mas eu garanto aqui para vocês que os maiores sucessos eram Cavaleiro Zodíaco, óbvio que a gente sabe que o Brasil ama, o brasileiro ama Cavaleiro Zodíaco, e Yu Yu Hakusho também conquistou o coração da galera aqui do Brasil. Por quê? Além de ser um anime incrível, né? Porradeiro, comédia, porque o Yu Yu Hakusho se destacava muito também na comédia. Além de ser um anime de porrada, de lutas, também tinha ali a dose de comédia certa, nos momentos certos. Então, naquela época, era diferente você ter essa pegada um pouco de comédia junto com muita ação, né? Então, fez muito sucesso na época. E um outro fator curioso que impulsionou o sucesso de Yu Yu Hakusho, e você já deve ter ouvido falar por aí, é a grande dublagem clássica. A dublagem clássica de Yu Yu Hakusho é uma das mais reverenciadas, uma das mais elogiadas até hoje. Dizem que nenhum anime dublado aqui no Brasil conseguiu chegar aos pés da qualidade de dublagem que tem Yu Yu Hakusho. É óbvio, a gente sabe que a dublagem brasileira ela é muito boa. Seja em filmes da Disney, seja em animações, filmes, anime, enfim. Tem muitos animes aí com dublagens excelentes e que não devem ser questionadas. Porém, o Yu Yu Hakusho abriu portas para um jeito novo de fazer dublagem assim inacreditável. Só para falar um pouquinho para vocês aqui, era uma dublagem que era extremamente localizada, ela era extremamente conversava, dialogava com nós brasileiros da época, ou seja, naquela época não existia o termo meme, mas existia várias frases no popular, né? Seja em novelas, seja bordões em séries, e até mesmo um bordão que o Faustão falava na TV que ficava famoso. A galera do Yu Yu Hakusho trazia isso pra dublagem, os dubladores, e incorporava isso ali naquele momento e fazia todo sentido, as piadas ficavam mais engraçadas ainda, e eu aconselho vocês a procurar a dublagem de Yu Yu Hakusho, deve ter um compilado por aí, um compilado no YouTube, porque é inacreditavelmente
bom. Ah, eu tô mais quebrado do que arroz de terceira, mas eu preciso de um pouquinho de ação. Valeu. Escuta aqui, ô cabeludo, você é grande, mas não é dois. E eu sou pequeno, mas não sou metade. Eu não vou deixar essa parada pra vocês não, sabia, hã? Vamos fazer uma aposta, tá legal? Quem vai ganhar? Yusuke ou os três monstros? Quem acertar pode comer os bolinhos. Quer valer quanto? Eu acho que eu vou apostar no Yusuke e no Kuwabara. Não, eu vou apostar neles. Você não, sou eu que mando nessa jossa. Muito, muito, muito bom. Então, com essa grande dublagem, veio o anime, fez um grande sucesso na TV Manchete. Anos depois, teve uma redublagem para poder melhorar ali a qualidade de som, mas nenhum dublador foi substituído. Todos eles foram repetidos ali, as vozes dos personagens. As piadas também foram... algumas foram atualizadas, mas o texto estava todo ali. Todo aquele texto que encantou os fãs estavam ali. E anos depois ele veio passar, o anime veio passar no Cartoon Network, na TV fechada. Também fazendo um grande sucesso, pegando novos fãs e pegando também uma nostalgia da galera dos anos 90, né? Eu, por exemplo, voltei a assistir Yu Yu Hakusho. Fiquei muito feliz na época. E o mangá? O mangá também chegou aqui no Brasil pela JBC, eu tô com ele aqui nas minhas mãos. JBC lançou esse volume aqui que é muito parecido com um volume japonês, né? A capa, o jeito que é diagramado, eles respeitaram muito a versão original japonesa. E nós temos 19 volumes lançados no Brasil. Já, se você procurar por aí, você consegue achar ainda, porque a JBC ela tá reimprimindo, ela tá fazendo reimpressão dos volumes, justamente com a chegada do live action de Yu Yu Hakusho, ela tá reimprimindo. Então, é uma coleção de 19 volumes, dá para colecionar de boa. O mangá é muito, muito bom. Eu tenho a coleção completa aqui em casa. Então, realmente vale muito a pena. Mas eu vou contar um pouquinho do que se trata Yu Yu Hakusho, dando uma sinopse bem breve, sem dar spoilers nenhum. O protagonista, ele morre no começo da história. Não, isso não é spoiler. Isso acontece nas 2 primeiras páginas do mangá. Logo no comecinho, você já se depara com o Yusuke Urameshi, de 16 anos, simplesmente morrendo atropelado. E é isso. Bom, a história conta, né, como eu já disse, fala sobre o Yusuke Urameshi, que é um adolescente delinquente, mata a aula, faz muita besteira, ninguém colocaria a mão no fogo por ele. Porém, um certo dia, ele está andando na calçada e ele vê uma criancinha brincando com uma bola de futebol. A criancinha deixa a bola de futebol correr para o meio da rua e ela vai buscar, só que não vê o carro chegando. Antes do carro atropelar a criancinha, Yusuke vai lá e afasta a criança de perto do carro, e é ele que é atropelado no lugar dela. E assim ele morre instantaneamente, sem papo furado. Pum, morreu. Com isso, o mundo espiritual é acionado e repara que o Yusuke não era para ter morrido naquele momento, que ele morreu numa hora errada. Então eles vão procurar ali nos registros espirituais e ver que ele é um cara que não presta, um cara que só faz muita besteira, um cara que mata a aula, ele realmente é um delinquente de gangue do Japão. Porém, ele morre fazendo uma coisa muito nobre, salvando a vida daquela criancinha que estava indo buscar a bola lá no meio da rua. Então o mundo espiritual decide dar uma segunda chance para ele, pelo bom gesto dele, mas essa segunda chance não é ressuscitar ele do nada, é simplesmente oferecendo um trabalho de detetive espiritual. Exatamente, Yusuke Urameshi vira detetive espiritual, solucionando vários casos envolvendo o mundo espiritual e tudo mais, e com a esperança de ressuscitar, entendeu? Então eles fazem uma espécie de acordo com ele, para ele virar detetive espiritual e mais pra frente poder ressuscitar, ver seus amigos, enfim. Essa é uma sinopse muito interessante. Ele vai enfrentando vilões cada vez mais fortes, rola torneio de artes marciais, que todo fã de anime curte pra caramba. A escala de poderes é inacreditável, a escala de poderes só aumenta a cada vilão, então o porradeiro fica cada vez mais tenso. A história ela tem reviravoltas, ela começa com uma historinha ali de detetive espiritual, solucionando alguns casos, os episódios ali fecham, o começo da história, né? Fecha em capítulos certinhos, com começo, meio e fim, mas os grandes arcos, as grandes sagas, vem um pouquinho mais pra frente, e aí quando você vê, você já tá mergulhado na história de Yu Yu Hakusho, com os personagens secundários que são incríveis, tem o Kuwabara, o Riei, o Kurama, então é realmente uma série... Bom, você tem que confiar no que eu estou falando, porque Yu Yu Hakusho é bom pra caramba, tá bom? Agora vamos falar sobre a expectativa para a série da Netflix. Eu gostaria de pontuar aqui
que muitas pessoas, assim que foi lançada a notícia de que Yu Yu Hakusho ia virar uma série da Netflix, ficaram com o pé atrás, outros ficaram empolgados. É assim com toda adaptação de anime que é anunciada, isso é normal. Mas com um grande sucesso, uma grande surpresa que foi o live action de One Piece, pela Netflix também, os fãs de Yu Yu Hakusho ficaram um pouco mais animados. Inclusive foi um grande sucesso, One Piece, e já tem uma segunda temporada garantida. Então deu um ar de esperança para os fãs de Yu Yu Hakusho. Eu, também como um fã, prefiro ficar com o pé no chão e analisar cada ponto aqui, e eu quero trazer para vocês essa análise que eu fiz na minha cabeça pensando esses dias. A Netflix, ela soltou, como eu disse, ou melhor, eu não disse, né? Eu não falei ainda, mas a Netflix, ela lançou um teaser com a data de lançamento do live action. Vai ser lançado no dia 14 de dezembro. Bom, grave essa data. Quando One Piece foi anunciado pela Netflix, você tinha ali um grande barulho sendo feito em torno da obra. Você via notícias saindo de vez em quando ali, você sabia, por exemplo, que os produtores, o Matt Owens, ia produzir a série e que ia ter o diretor que trabalhou em The Witcher, alguns roteiristas ali, Game of Thrones, o orçamento, inclusive, de Game of Thrones também, por episódio, ia ser mais de 1 milhão por episódio. Então era uma série que estava sendo tratada como a menina dos olhos de ouro, né? A galinha dos olhos de ouro da Netflix. Por quê? A Netflix queria, e ainda quer, que o One Piece seja o que Game of Thrones foi para a HBO. Ela quer um case de sucesso, ela quer manter ali a chama viva, acesa para as outras temporadas de One Piece, porque muita série de sucesso da Netflix está terminando. Sex Education está terminando, nós temos também o próprio exemplo do The Witcher, que é uma série que começou com grandes expectativas dos fãs dos games, com uma produção ali um pouco elevada para os padrões, mas que foi caindo temporada por temporada, e hoje em dia é uma série que não tem a mesma relevância. Inclusive mudou de ator recentemente, não vai ser mais o Henry Cavill, então é mais uma série que tá caindo ali no limbo ali, tá sendo uma série tratada como uma série normal da Netflix. E a Netflix quer sucesso, quer um sucesso, por exemplo, do Stranger Things, que é uma série que tá ali lançando as suas temporadas, mas que já tá chegando no final. Então também é outro sucesso que vai acabar. Então a Netflix quer que o One Piece assuma, seja o carro-chefe e tudo mais. Beleza. O caso de Yu Yu Hakusho é um pouco diferente. Por quê? A produção do Yu Yu Hakusho, que a gente não sabe de absolutamente nada, a gente não sabe de nada da produção e falta menos de 2 meses para o lançamento da série na Netflix, que vai lançar dia 14 de dezembro, lembrando aqui novamente, falta menos de 2 meses, a gente não tem um teaser, nem que seja ali um teaser de 1 minuto, não temos, com o Yusuke caminhando pelo colégio, fazendo qualquer coisa, a gente não tem trailer, não tem nada. O que a gente tem, se você jogar Yu Yu Hakusho Live Action na internet, você vai achar apenas a imagem dos protagonistas, né? A gente tem a imagem do Yusuke, do Riei, do Kurama e do Kuwabara. E aquilo ali não convence ninguém, porque tá parecendo um show de cosplay e aquilo ali não convence ninguém. A gente sabe que aquelas roupas em tela, ganhando vida, em movimento, elas ficam tende a ficar menos superficial do que o normal. Então, isso aí não quer dizer nada também. Muita gente criticou, inclusive, esses cartazes aí dos protagonistas, dizendo que eles estão fazendo cosplay aí. Beleza. Então a gente não tem trailer, não tem divulgação de direção, a gente não tem um pronunciamento do Togashi. O Togashi não deu um pronunciamento, não é igual o Oda no One Piece, que estava ali no cangote dos produtores, estava o tempo todo ali sabendo ali do que estava sendo feito na série de One Piece, participou da seleção da escolha dos atores, dos protagonistas, né? Ele ajudou a escolher o Luffy. Então você tinha ali você conseguia se pegar, né? Se apegar a essa esperança que o Oda estava dando, que é um cara assim que, né, dispensa comentários, que tem um mundo incrível de One Piece até hoje sendo criado no mangá. Então você tinha ali uma confiança da parte dele. Beleza. Já o Yu Yu Hakusho, que também tem um mestre em criar universo, em criar mundo, que é o Togashi, ele não se pronunciou. A gente não sabe se ele simplesmente assinou e é isso.
Tudo bem que ele tem as limitações, a gente sabe que o Togashi tem problemas de coluna seríssimos, que até impede dele continuar escrevendo mangá. A obra dele, Hunter x Hunter, tá incompleta até hoje, porque ele tem muita dificuldade em se apoiar assim para escrever, porque ele sente muitas dores. Mas a gente sabe que ele não pode ficar indo para lá e para cá e tudo mais. Mas a gente não sabe ainda assim como foi feita essa negociação com a Netflix. Se ele simplesmente assinou e passou adiante, não colocou nenhum termo, nenhuma cláusula de eu quero assim, 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 eu quero que adapte desse jeito, a gente não sabe. E o fato da Netflix estar escondendo esse trailer assusta bastante os fãs. Outro fator também que é uma produção japonesa, diferente de One Piece, que é uma adaptação ali ocidental, e que, lembrando, apesar de ter sido um sucesso, isso não garante. O One Piece foi uma exceção, porque isso não garante que, sendo uma produção ocidental, o live action vai ser um grande sucesso. A gente tem exemplos aí da própria Netflix fazendo Death Note, que foi o fim da picada, não foi legal. E também a gente não tem garantias de que uma obra sendo feita lá no seu país de origem, no Japão, lembrando, é uma produção ainda da Netflix, mas ela vai ser produzida no Japão, atores japoneses, direção japonesa. Inclusive eu quero falar sobre a direção daqui a pouquinho. E isso também não quer dizer, por estar sendo criado lá, que vai ser bom. Não quer dizer isso, porque nós temos também exemplos do Full Metal Alchemist, que é um outro anime que faz um grande sucesso aqui no Brasil. Eu particularmente não gostei do que a Netflix fez com o Full Metal. Achei muito meia boca, os efeitos exagerados e não ficou nada legal. Então, nada garante que vai ser legal sendo produzido aqui ou sendo produzido lá. A gente está falando mesmo de qualidade, e qualidade só vai ser colocada em prova, né, em teste, quando a série for lançada. Mas me preocupa bastante não ter nenhum trailer, não ter nada. Parece que a Netflix tá com medo de alguma coisa, sabe? Parece que ela tá com medo do produto que tem e agora não tem mais o que fazer, tem que lançar. Lembra muito o que a DC Comics, né, e a Warner tá fazendo aí com esses últimos lançamentos da DC, que não fazem parte do James Gunn verso. Então, já tá pronto, vamos lançar de qualquer jeito, e é isso aí, material de divulgação meia boca. Lembra muito o que a Netflix tá fazendo com esse live action de Yu Yu Hakusho. Então me preocupa muito, porque como vai ser a adaptação? Vai ser do primeiro arco, do detetive espiritual, como eu falei aqui pra vocês? Vai até qual arco? Quantos episódios vamos ter nessa primeira temporada de Yu Yu Hakusho? A questão é essa. A gente tem o Akira Mori e o Kata Sakamoto, que são dois produtores e diretores que trabalham juntos também em outra adaptação da Netflix de mangá, que é o Alice in Borderland. Inclusive, essa adaptação, esse live action, eu não assisti, mas ela é bem elogiada pelos fãs do mangá. E também ela é totalmente feita ali na Netflix oriental. Então a gente precisa de mais informações para saber como vai ser essa série. Realmente as expectativas elas têm que estar ali baixa, porque não se apegar, não se espelhar o que foi o One Piece para Netflix. Não quer dizer que o Yu Yu Hakusho vai ser a mesma coisa. As pegadas são diferentes, as divulgações são diferentes, a forma como está sendo tratada está sendo diferente, se é que vocês me entendem, né? Então é importante olhar para esse momento aí e esperar que tudo dê certo, né? Mas é preocupante, né? Não tem nem 2 meses para lançar e a gente não tem absolutamente nada sobre a série. Agora é hora de ouvir vocês. Eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários se estão com expectativa alta ou baixa para o live action de Yu Yu Hakusho pela Netflix. E aí, me fala aí o que vocês estão esperando, o que vocês acham que vai ser adaptado ali logo nessa primeira temporada. E não esqueça de deixar seu joinha, se você ainda não é inscrito no Colmeia, tá marcando bobeira. Se inscreva no canal que todos os dias tem vídeos falando de todos os assuntos que envolvem a cultura pop pra você em primeira mão. Então é isso, compartilhe com os amigos e valeu!